A loja Van, com suas luzes vibrantes e corredores amplos, sempre foi um ponto de encontro popular na cidade, um lugar onde famílias e trabalhadores passavam horas fazendo compras ou apenas passeando. Mas nem todos sabiam que, por trás daquela fachada iluminada, algo estranho e inquietante acontecia durante o turno da noite. Tudo começou quando Carla, uma funcionária que trabalhava no setor de eletrodomésticos, percebeu algo fora do comum. Certa madrugada, enquanto organizava as prateleiras, ouviu sussurros distantes que pareciam vir dos alto-falantes desligados. Pensando ser alguma brincadeira dos colegas, ignorou, mas os sussurros se tornaram cada vez mais claros, e as palavras que ouviu eram fragmentos desconexos, como se alguém estivesse chamando por ajuda. Nas semanas seguintes, mais funcionários começaram a relatar sensações estranhas. Alguns sentiam calafrios repentinos, outros ouviam passos ecoando em corredores vazios. Pedro, do setor de roupas, chegou a ver sombras fugidias entre as araras, mas quando olhava diretamente, não havia ninguém. O mais assustador aconteceu durante uma madrugada, quando o sistema de segurança da loja desligou completamente por alguns minutos, e as câmeras registraram imagens confusas, luzes piscando, portas se abrindo e fechando sozinhas, e um vulto branco que se movia rapidamente pelos corredores. A gerência tentou ignorar os relatos, mas a inquietação começou a crescer entre a equipe. Carla decidiu investigar por conta própria. Numa noite, ela ficou até mais tarde, anotando cada ruído, cada movimento estranho. Foi então que encontrou uma porta que geralmente estava trancada, a entrada para o porão da loja, um lugar pouco conhecido pelos funcionários. Quando abriu, sentiu um cheiro forte de mofo e uma sensação gelada que subiu pela espinha. No porão, as luzes piscavam sem motivo e, em meio à penumbra, ela viu símbolos riscados nas paredes, marcas que pareciam feitos com algo escuro, talvez tinta ou algo mais sinistro. Antes que pudesse se aprofundar, ouviu um sussurro em seu ouvido, dizendo: "Você não deveria estar aqui." A partir daquela noite, Carla não foi a mesma. Ela começou a ter pesadelos recorrentes com a loja, onde via clientes que desapareciam entre as prateleiras, rostos pálidos e vazios que a observavam silenciosamente. Outros funcionários relataram ver uma figura com roupas antigas, parecendo um vendedor de décadas atrás, caminhando lentamente pelos corredores, mas que desaparecia quando alguém se aproximava. Certa vez, durante o fechamento, as luzes começaram a piscar violentamente, e as portas automáticas se abriram sozinhas, como se a loja estivesse respirando, viva, aprisionando todos ali dentro. Num dos momentos mais tensos, Pedro e Carla ficaram presos por horas dentro da loja após o sistema travar. Eles ouviram passos pesados, mas quando olhavam para trás, só havia o vazio. Tentaram contato pelo rádio, mas só havia silêncio. Durante esse tempo, o som de uma música antiga começou a tocar nos alto-falantes, uma canção que ninguém reconhecia, com uma melodia triste e hipnótica. De repente, um grito abafado ecoou no corredor dos eletrodomésticos, e as luzes se apagaram completamente. Quando a energia voltou, não havia mais sinal de Pedro. Carla ficou sozinha, aterrorizada, esperando até o amanhecer. No dia seguinte, a polícia foi chamada, mas não encontrou pistas sobre o desaparecimento de Pedro. A loja continuou funcionando, mas muitos funcionários pediram para ser transferidos. Carla deixou o emprego, mas ainda sente que algo a segue, que a presença que habita a van não é apenas uma memória do passado, mas uma entidade que continua presa ali, esperando por novas vítimas. Clientes que visitam a loja à tarde da noite juram ter visto sombras nas janelas, ouvir passos e até sussurros. E você, se estivesse sozinho na van à noite, teria coragem de entrar? Porque há coisas que a luz do dia não revela, e segredos que só a escuridão guarda. Na van, o movimento durante o dia é intenso e cheio de vida, mas quando a noite cai, o cenário muda drasticamente. A história que vou contar é sobre Marcos, um segurança que trabalhava no turno da madrugada e que vivenciou algo que jamais esqueceu. Em uma dessas noites, enquanto fazia sua ronda, Marcos percebeu que algumas câmeras de segurança apresentavam interferências, imagens distorcidas, como se uma névoa espessa estivesse encobrindo os corredores. De repente, no monitor da câmera que filmava o setor de brinquedos,
surgiu a imagem de uma criança, com rosto pálido e olhos fundos, que parecia observá-lo fixamente. Marcos tentou alertar o centro de controle, mas a comunicação falhou. A criança desapareceu tão rápido quanto apareceu, deixando um silêncio pesado no ambiente. Intrigado e assustado, Marcos resolveu ir até o setor de brinquedos para verificar. Ao chegar, tudo estava em silêncio, exceto pelo leve som de um carrinho de boneca que se movia sozinho pelo corredor, deslizando lentamente pelo chão frio da loja. Ele tentou pegar o brinquedo, mas, assim que estendeu a mão, o carrinho parou abruptamente, como se estivesse vivo e consciente de sua presença. Marcos sentiu uma presença atrás de si e, ao virar, não viu nada, apenas um corredor vazio que parecia se estender infinitamente. A sensação de ser observado cresceu, e ele sabia que não estava sozinho. Nas noites seguintes, os eventos se repetiram. Objetos no setor de brinquedos mudavam de lugar, luzes piscavam sem motivo e o som do carrinho de boneca aparecia em momentos aleatórios, sempre acompanhado de uma risada infantil, distante e arrepiante. Marcos começou a pesquisar o histórico da loja e descobriu que, anos atrás, uma tragédia havia ocorrido. Uma criança desaparecera misteriosamente enquanto estava com seus pais na van, e nunca mais foi encontrada. A lenda local dizia que o espírito da criança vagava pela loja, preso entre brinquedos, tentando encontrar alguém para brincar, talvez, para contar seu sofrimento. Certa madrugada, durante a ronda, Marcos foi surpreendido por uma porta que se abriu sozinha, levando para uma área de estoque que deveria estar fechada. Ele entrou com cautela e, no meio das caixas, viu a mesma criança da câmera, parada e olhando para ele. Ao se aproximar, a figura começou a desaparecer em uma névoa branca, deixando para trás um bilhete antigo, amarelado pelo tempo. Marcos pegou o bilhete e leu: "Ajude-me a sair daqui, estou preso." O pedido simples mexeu profundamente com ele, que decidiu não ignorar o que estava acontecendo. Com a ajuda de outros funcionários, Marcos organizou uma vigília para tentar se comunicar com a presença. Durante horas, eles ficaram no setor de brinquedos, chamando pela criança e deixando brinquedos espalhados pelo chão como uma oferta de amizade. No entanto, a noite trouxe uma sensação ainda mais pesada. Vozes sussurrando nomes, passos que não se podiam ver e o carrinho de boneca que começou a girar freneticamente em círculos, emitindo um som agudo que parecia um alerta. De repente, as luzes se apagaram e um grito ecoou pela loja, fazendo todos congelarem de medo. Quando as luzes voltaram, a área estava vazia, como se a criança nunca tivesse estado ali. Após esse episódio, os fenômenos diminuíram, mas nunca cessaram completamente. Funcionários relataram, mesmo dias depois, sentirem a presença da criança, ouvirem suas risadas distantes ou encontrarem pequenos brinquedos fora do lugar. Marcos deixou o emprego, mas carrega consigo lembrança daquela noite e a sensação de que, na van, há um pedaço de tristeza e mistério que jamais será revelado totalmente. Se algum dia você passar pela seção de brinquedos durante a madrugada, fique atento, talvez não esteja sozinho, e a criança ainda esteja esperando por alguém que a escute. Você teria coragem de ficar até o fim do expediente? Na van, entre os corredores de roupas e acessórios, existe uma lenda que poucos conhecem, mas que causa calafrios em quem trabalha à noite. A terceira história é sobre Ana, uma jovem que entrou para o time da loja como balconista no setor de vestuário. Logo nas primeiras semanas, Ana começou a perceber um fenômeno estranho. Sempre que ela passava pelo provador número 7, sentia um arrepio intenso e uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observada. Numa dessas ocasiões, ao abrir a porta do provador, ouviu um sussurro quase inaudível, mas quando olhou ao redor, não havia ninguém. Achando que era sua imaginação, decidiu ignorar, mas os acontecimentos ficaram cada vez mais frequentes e perturbadores. Certa noite, enquanto a loja se preparava para fechar, Ana foi a última a sair do setor. Ela se dirigiu ao provador 7 para recolher algumas roupas deixadas para troca, quando sentiu a porta bater sozinha atrás de si. Presa naquele espaço apertado, começou a ouvir passos leves se aproximando lentamente. De repente, a luz do provador piscou, e uma sombra passou rapidamente por sua visão. Tentando manter a calma, Ana tentou abrir a porta, mas parecia estar trancada por uma força invisível. Em pânico, começou a gritar por socorro, mas o silêncio tomou conta do ambiente, como se a loja inteira tivesse sumido. Foi então que uma voz baixa e rouca sussurrou seu nome, fazendo-a congelar de medo.
Quando a luz finalmente voltou ao normal, a porta se abriu sozinha, e Ana saiu correndo em direção ao caixa para contar o que havia acontecido. Para sua surpresa, ninguém havia ouvido seus gritos, e os colegas pareciam mais preocupados com o fechamento da loja do que com sua história. Decidida a entender o que estava acontecendo, Ana conversou com funcionários antigos, que lhe revelaram que o provador 7 tinha uma história macabra. Anos atrás, uma cliente desaparecera misteriosamente ali dentro, sem deixar rastros. Desde então, relatos de fenômenos estranhos e aparições na área do provador começaram a surgir, mas nunca haviam sido levados a sério. Na noite seguinte, Ana voltou ao provador acompanhada de um colega. Eles filmaram tudo, esperando captar alguma evidência do que acontecia ali. Enquanto esperavam, ouviram barulhos de roupas sendo puxadas, risadas abafadas e o som de uma respiração ofegante. O celular de Ana começou a gravar uma voz distorcida, sussurrando palavras incompreensíveis. De repente, a câmera mostrou uma figura fantasmagórica refletida no espelho do provador, uma mulher de vestido branco, com olhos escuros e profundos, que parecia estar presa entre aquele mundo e outro. O clima ficou pesado, e eles decidiram sair rapidamente do local. Após esses eventos, Ana não conseguiu mais trabalhar na Havan. Sentia como se algo a perseguisse, uma presença invisível que a acompanhava mesmo fora da loja. Alguns colegas começaram a relatar pesadelos com o provador 7, e a gerência decidiu trancar aquela cabine, deixando-a inutilizável. Mas a sensação de que algo permanece ali não desapareceu. Funcionários e clientes afirmam, até hoje, ouvir sussurros e passos vindos daquela área, e alguns evitam passar perto do setor de roupas depois do fechamento. Ana, por sua vez, guarda o medo e a dúvida sobre o que viu, sabendo que, na Havan, nem tudo está vendo. Algumas coisas, como o passado, permanecem presas entre as paredes. Se você algum dia for à Havan e precisar usar o provador 7, preste atenção nos detalhes. Talvez, quando menos esperar, uma sombra apareça atrás do espelho, ou uma voz doce e fria sussurre seu nome. Porque há lugares onde o tempo para, e memórias de desaparecimentos não descansam. O que aconteceu ali não foi apenas um acidente, foi um aviso de que alguns segredos da loja são mais profundos do que parecem. Você teria coragem de entrar no provador 7 e ficar sozinho? Ou deixaria o mistério para trás, sabendo que há coisas que talvez seja melhor nunca descobrir? Na grande loja Havan, nem só de produtos e clientes vive o ambiente, existem histórias que os funcionários evitam contar, principalmente as que acontecem quando o movimento diminui e a noite chega. Essa é a história de Jorge, um dos vigias da loja, conhecido por ser experiente e não se assustar facilmente. Durante uma madrugada comum, ele estava fazendo a ronda de rotina quando, ao passar pelo setor de móveis, ouviu um som estranho, uma espécie de arranhar vindo de dentro de uma das vitrines. Curioso e desconfiado, Jorge se aproximou, mas não encontrou nada além de silêncio e móveis empoeirados. Porém, quando se virou para sair, viu algo que jamais esqueceria: o reflexo de uma figura parada atrás dele, que desapareceu no instante seguinte. Jorge tentou racionalizar o que viu, pensando que talvez fosse uma ilusão causada pelas luzes ou pelo cansaço, mas, nas noites seguintes, os acontecimentos estranhos se multiplicaram. Ele começou a perceber que os móveis pareciam mudar de posição durante a madrugada, e alguns objetos, como almofadas e pequenos enfeites, apareciam em lugares diferentes dos que ele havia deixado. Em uma dessas rondas, ao passar pelo corredor das luminárias, sentiu uma presença forte, acompanhada por um cheiro de madeira queimada e um frio cortante. De repente, as luzes começaram a piscar e um sussurro quase inaudível falou seu nome, fazendo seu coração acelerar. Preocupado, Jorge compartilhou suas experiências com um colega, que lhe contou uma antiga história da loja. Havia muitos anos, durante a construção do prédio, um acidente teria ocorrido no setor de móveis, envolvendo um trabalhador que desapareceu misteriosamente, e desde então, sua presença seria sentida pelos que ficam ali até tarde. A partir dessa revelação, Jorge começou a prestar ainda mais atenção aos detalhes, e percebeu que a figura que aparecia nas sombras tinha um semblante triste e um olhar carregado de dor. Ele decidiu fazer uma gravação durante uma ronda, usando seu celular, e captou sons abafados, passos arrastados e uma voz que parecia murmurar pedidos de ajuda. Na noite seguinte, durante a gravação, a presença se manifestou de forma mais intensa. As luzes começaram a piscar com maior frequência, e objetos começaram a cair das prateleiras sem motivo aparente. Jorge sentiu uma mão fria tocar seu ombro,
mas ao se virar, não havia ninguém. O medo aumentou quando o sistema de segurança registrou uma silhueta movendo-se rapidamente entre os corredores, desaparecendo logo depois. O vigia tentou manter a calma, mas sua respiração ficou acelerada e ele sentiu que algo queria chamar sua atenção para um canto específico do setor de móveis, onde uma cadeira antiga permanecia imóvel, como se guardasse um segredo. Jorge se aproximou da cadeira e notou riscos profundos em sua madeira, como se alguém tivesse tentado se libertar de uma prisão invisível. Foi então que a cadeira começou a render sozinha, emitindo sons que lembravam suspiros humanos. O vigia, paralisado pelo medo, sentiu um peso enorme no peito e ouviu um sussurro final: "Ajude-me." Naquela mesma noite, ele decidiu registrar tudo e levar as imagens para especialistas em fenômenos paranormais, que identificaram uma energia antiga e carregada de tristeza. Jorge nunca mais teve dúvidas de que a van guarda segredos que ultrapassam o tempo e o espaço. Até hoje, os funcionários evitam o setor de móveis durante a madrugada, e muitos garantem que, quando passam por ali, sentem olhares invisíveis e ouvem murmúrios quase imperceptíveis. A cadeira antiga permanece no mesmo lugar, esperando alguém que consiga libertar a alma presa em seu interior. A loja continua funcionando, mas as histórias de Jorge são um lembrete sombrio de que, mesmo em lugares cheios de vida, a presença do passado pode ser assustadoramente real. E você, se estivesse sozinho naquela loja à noite, teria coragem de sentar naquela cadeira? Porque, às vezes, o que parece um simples móvel pode ser a porta para um mundo que não queremos conhecer. Na movimentada loja Van, os corredores iluminados e as prateleiras repletas de produtos escondem histórias que jamais são contadas ao público. A quinta história é sobre Mariana, uma jovem gerente que, certa noite, decidiu ficar após o expediente para organizar documentos atrasados. Enquanto revisava papéis no escritório, ela começou a ouvir sons estranhos vindos do setor de eletrônicos, um zumbido baixo e constante, misturado com estalos que pareciam vir dos aparelhos, mesmo com tudo desligado. Curiosa e um pouco preocupada, Mariana resolveu investigar o que estava acontecendo. Ao chegar no setor, ela percebeu que todas as televisões e rádios estavam ligadas, exibindo imagens e sons desconexos, apesar de a energia estar cortada naquela parte da loja para manutenção. O que mais chamou sua atenção foi uma televisão antiga, que exibiu por alguns segundos o reflexo de uma figura feminina de vestido antigo, com olhos fixos e expressão triste. Mariana sentiu um arrepio e decidiu desligar tudo, mas, assim que tocou nos controles, a tela mostrou rapidamente cenas de um incêndio, pessoas gritando e uma fumaça densa tomando conta do ambiente. Ela recuou, assustada, sem entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, a gerente passou a ter sonhos vívidos com aquela figura e o incêndio, que parecia estar ligado à própria loja. Procurou relatos antigos e descobriu que, há décadas, um grande incêndio devastou parte do prédio original onde hoje funciona a van, causando a morte de várias pessoas. Algumas delas nunca foram encontradas, e dizem que seus espíritos ainda vagam pelos corredores, presos na memória do fogo. Mariana começou a perceber pequenos sinais durante seu expediente: o cheiro forte de fumaça em locais onde não havia nada queimado, sombras fugidias nos cantos da visão e o som distante de sirenes e gritos. Uma noite, enquanto estava sozinha no escritório, as luzes começaram a piscar violentamente, e os computadores desligaram abruptamente. De repente, o telefone tocou, mas quando ela atendeu, não havia ninguém do outro lado, apenas um silêncio pesado. Então, uma voz sussurrou seu nome, seguida de um choro profundo e desesperado. Mariana tentou desligar o aparelho, mas ele continuava tocando sem parar. A sensação de que algo estava presente no ambiente ficou cada vez mais forte, e ela decidiu deixar o escritório, sentindo-se observada a cada passo. Nos dias seguintes, vários funcionários relataram ter visto a figura da mulher de vestido antigo nos corredores da loja, sempre parada em locais onde o incêndio havia acontecido. Alguns chegaram a sentir mãos frias tocando seus ombros e ouviram pedidos de ajuda em sussurros que arrepiavam até os mais céticos. Mariana organizou uma reunião com a equipe para discutir o que estava acontecendo, mas muitos preferiam ignorar, com medo de que a loja fosse considerada amaldiçoada. No entanto, a verdade era clara para quem trabalhava de noite. Algo estava ali, tentando se comunicar, pedindo para ser lembrado e talvez, finalmente, libertado. Hoje, a presença da mulher ainda é sentida, especialmente nas noites silenciosas, quando a loja está quase vazia. O setor de eletrônicos é evitado por muitos,
e os relatos de fenômenos paranormais só aumentam. Mariana deixou o emprego, mas nunca esqueceu aquela experiência, sabendo que a van não é apenas um lugar de compras. É também um palco onde o passado insiste em permanecer vivo, e onde espíritos procuram paz. Se algum dia você estiver na loja tarde da noite, cuidado com os reflexos nas telas e os sussurros que podem vir do nada. Porque, na Havan, o passado nunca morre completamente. Na Havan, o último relato que vou contar é sobre um funcionário chamado Rafael, que trabalhava no setor de caixas durante o turno noturno. Tudo parecia comum até a noite em que, enquanto organizava as filas, ele notou algo estranho no sistema de caixas. Uma sequência de códigos estranhos aparecia na tela, acompanhada por sons distorcidos, como se uma mensagem fosse transmitida por um rádio antigo. Curioso, Rafael tentou entender a origem, mas os códigos mudavam rapidamente, tornando impossível decifrá-los. Pouco depois, as luzes começaram a piscar, e um frio intenso invadiu o ambiente, fazendo os clientes e colegas se inquietarem. Enquanto o turno continuava, Rafael percebeu que a fila atrás dele diminuía de forma inexplicável, como se as pessoas desaparecessem aos poucos. Olhou para trás e viu que o corredor estava vazio, exceto por uma figura indistinta, uma silhueta escura que parecia flutuar a poucos metros do chão. Tentando manter a calma, ele perguntou se podia ajudar, mas a figura apenas permaneceu imóvel, emitindo um som baixo e gutural que parecia um lamento. Os outros funcionários, ao notar sua expressão tensa, tentaram acalmá-lo, mas Rafael sabia que algo naquele turno estava além do comum. A situação piorou quando, de repente, os caixas começaram a travar um a um, e os sistemas eletrônicos entraram em pane. As luzes se apagaram completamente, mergulhando a loja em uma escuridão total. Apenas os flashes dos monitores e as luzes de emergência iluminavam o local de forma intermitente. Rafael sentiu uma presença próxima, algo que tocava sua pele como uma brisa fria e invisível. Passos começaram a ecoar pelos corredores, passos pesados que pareciam caminhar em círculos ao redor dele. Ele tentou sair, mas as portas automáticas não respondiam, como se a loja tivesse se transformado em uma prisão. Durante o apagão, uma voz profunda e distante começou a entoar palavras incompreensíveis, misturadas com sussurros que chamavam nomes conhecidos por Rafael. A atmosfera ficou carregada, e sombras se materializaram ao redor, tomando formas humanas que se moviam lentamente. O medo dominou, e ele tentou usar o celular, mas a tela ficou preta, sem sinal algum. O tempo parecia se distorcer, e o que deveriam ter sido minutos pareceram horas. Quando a energia finalmente voltou, Rafael estava sozinho, e o sistema de caixas indicava que todos os registros da noite haviam desaparecido. Na manhã seguinte, a loja abriu normalmente, mas Rafael desapareceu misteriosamente. Câmeras de segurança mostraram ele andando pelos corredores até certo ponto, onde foi envolvido por uma névoa escura que parecia sugar sua energia. Desde então, nenhum funcionário viu ou ouviu falar dele. A gerência tentou encobrir o ocorrido, mas rumores começaram a circular entre os trabalhadores, que passaram a evitar o turno da madrugada. Alguns dizem que a loja guarda um portal para algo que não compreendemos, uma passagem para uma dimensão onde o tempo e a realidade se dobram, e onde almas ficam presas para sempre. Se você algum dia trabalhar ou visitar a Havan durante a madrugada, fique atento aos sinais luzes piscando, sons distorcidos, figuras que aparecem e desaparecem sem explicação. Pois nem tudo na loja é o que parece, e o que está além das prateleiras pode ser um convite para o desconhecido. Rafael é apenas uma das muitas histórias não contadas da Havan, um alerta silencioso de que, às vezes, as lojas mais movimentadas podem esconder os segredos mais sombrios. Você teria coragem de encarar o turno da madrugada? Porque, lá, nem sempre o caixa fecha, e nem todos saem no fim do... Na loja Havan, depois de tantos relatos sombrios, existe uma história que poucos ousam contar, mas que ficou marcada na memória dos funcionários mais antigos. Essa é a história de Luísa, uma jovem que trabalhava no setor de decoração, responsável por organizar os artigos durante o turno da noite. Tudo parecia normal até que, certa madrugada, enquanto ajeitava peças perto da área de iluminação, ouviu passos suaves e ritmados atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Pensando ser algum colega, chamou, mas o silêncio foi a única resposta. A sensação de estar sendo observada cresceu, e ela sentiu um arrepio correr pela espinha.
Naquela mesma noite, Luísa percebeu que alguns objetos pareciam se mover sozinhos. Vasos decorativos mudavam de lugar, quadros inclinavam-se nas paredes, e luzes piscavam em padrões estranhos. Quando passou perto de um espelho grande, teve a impressão de ver uma figura refletida atrás dela. Uma mulher de cabelos longos e roupas antigas, com um olhar vazio e penetrante. Ao se virar, o espaço estava vazio, mas o silêncio parecia mais pesado, quase sufocante. Luísa tentou explicar a si mesma que tudo não passava de imaginação, mas as experiências se tornaram mais frequentes e intensas. Nos dias seguintes, ela ouviu sussurros vindo das prateleiras, palavras desconexas que se repetiam como um mantra. Em uma dessas noites, enquanto estava sozinha na loja, o sistema de som começou a tocar uma melodia antiga, triste e hipnótica, que ninguém havia ligado. A luz mudou para um tom avermelhado, e sombras dançavam nas paredes. Luísa tentou sair, mas percebeu que as portas estavam trancadas, e a loja parecia ter se transformado em um labirinto escuro e silencioso. As vozes começaram a aumentar, e uma figura espectral apareceu diante dela, estendendo uma mão pálida e fria. Assustada, Luísa tentou fugir, mas tropeçou e caiu, perdendo a consciência por alguns segundos. Quando acordou, estava sentada em uma cadeira perto da entrada, com a luz do dia começando a entrar pelas janelas. Tudo parecia normal, exceto por um bilhete em sua mão, com uma mensagem escrita à mão: "Não esqueça de mim". Ela não sabia quem tinha deixado aquilo, mas sentiu que algo antigo e triste estava ligado àquela loja, e que aquela presença queria ser lembrada. Luísa compartilhou sua história com alguns colegas, que confirmaram terem sentido a mesma sensação de algo oculto entre as paredes da van. Desde então, Luísa evitava trabalhar no turno da noite, mas sua história inspirou outros funcionários a prestar atenção aos sinais. Muitos relataram ouvir passos que não tinham dono, portas que se abriam sozinhas e objetos que desapareciam misteriosamente, apenas para reaparecerem em lugares diferentes. A figura da mulher do espelho tornou-se uma lenda interna, um mistério que paira sobre a loja como uma sombra silenciosa. A gerência tentou desacreditar essas histórias, mas para quem passa as noites na van, elas são reais e assustadoras. Se algum dia você estiver na van durante o turno da noite, cuidado com os espelhos e as sombras que parecem se mover sozinhas. Porque, em meio às luzes e ao barulho, há algo esperando ser lembrado, uma presença que não quer ser esquecida, e que pode estar observando cada movimento seu. Você teria coragem de encarar o reflexo no espelho? Ou preferiria fugir, sabendo que nem todos os segredos da loja querem ser descobertos? Na van, o passado e o presente se misturam, e a escuridão guarda histórias que ninguém. Na loja van, entre as prateleiras de eletrodomésticos, uma história perturbadora marcou o turno da madrugada e deixou os funcionários apreensivos. Lucas, um jovem repositor, estava sozinho na ala de eletrônicos quando começou a ouvir um som estranho, um chiado baixo, parecido com estática, vindo de uma das televisões desligadas. Curioso, aproximou-se e, para seu espanto, a tela acendeu sozinha, exibindo imagens antigas e desfocadas de pessoas que pareciam estar presas em um lugar escuro. Lucas tentou desligar o aparelho, mas a televisão continuava transmitindo aquelas cenas perturbadoras, enquanto uma voz sussurrante ecoava pelo ambiente, chamando seu nome repetidamente. Assustado, Lucas tentou se afastar, mas sentiu como se algo segurasse pelo braço, uma pressão invisível que o impedia de sair dali. As luzes da loja começaram a piscar, e os sons se intensificaram, estalos, murmúrios e risadas distorcidas que pareciam vir de todas as direções. Ele percebeu que os outros eletrônicos, como rádios e aparelhos de som, também ligavam sozinhos, emitindo sons desconexos, como se um rádio antigo estivesse sintonizado em uma frequência desconhecida. Lucas sentiu uma presença atrás de si e, ao se virar, viu uma sombra com olhos brilhantes que o observava fixamente, antes de desaparecer no ar. Nos dias seguintes, outros funcionários começaram a relatar fenômenos estranhos no setor de eletrônicos. Aparelhos que ligavam e desligavam sozinhos, sons de estática nos alto-falantes e a sensação constante de serem observados. Alguns afirmavam que, quando estavam sozinhos, ouviam vozes sussurrando seus nomes ou frases incompreensíveis. Lucas decidiu investigar o histórico do prédio e descobriu que, anos atrás, aquele espaço abrigava uma antiga rádio que fechou após um incêndio misterioso. Desde então, dizia-se que as frequências daquela rádio ficavam presas nas paredes, trazendo ecos do passado para o presente.
Certa noite, Lucas resolveu enfrentar o mistério e passou o turno todo gravando sons e imagens no setor de eletrônicos. Durante a madrugada, captou uma voz clara, porém distorcida, pedindo ajuda. A luz da televisão piscava em um ritmo hipnótico, e ele sentiu a temperatura cair drasticamente. De repente, um aparelho caiu no chão sozinho, quebrando-se, e uma sombra atravessou a sala, deixando um rastro de frio intenso. Lucas tentou sair, mas as portas automáticas não respondiam, e o som de estática aumentava até se tornar um grito ensurdecedor. Ele percebeu que algo queria comunicar-se, mas não sabia se isso seria uma ajuda ou uma ameaça. No dia seguinte, Lucas apareceu desorientado, com marcas vermelhas no braço, e não se lembrava do que aconteceu durante a madrugada. Alguns colegas afirmaram que viram seu olhar mudar, ficando vazio e distante. Os relatos de fenômenos estranhos continuaram, e a gerência começou a restringir o acesso ao setor de eletrônicos durante a noite. Apesar disso, a lenda da rádio fantasma se espalhou entre os funcionários, que passaram a evitar a área após o expediente. A sensação de que o passado ainda ressoa entre as paredes da loja permanece viva, trazendo uma aura de mistério e medo. Se algum dia você visitar a seção de eletrônicos da Havan à noite, fique atento aos sinais, sons estranhos, luzes piscando e aparelhos que parecem ganhar vida própria. Pois, ali, nas ondas invisíveis que cruzam o espaço, algo está preso, uma frequência perdida no tempo, esperando para ser ouvida. Você teria coragem de ficar sozinho naquele corredor escuro? Ou preferiria afastar-se, sabendo que nem todas as transmissões devem ser captadas? Na Havan, nem tudo é o que parece, e alguns ruídos escondem segredos que ninguém ousa revelar. Na loja Havan, entre os corredores bem iluminados e as prateleiras organizadas, uma história macabra ficou marcada na memória dos funcionários. Essa é a história de Caio, um jovem que trabalhava no setor de informática e passou por uma experiência aterrorizante durante uma madrugada de trabalho. Tudo começou quando, enquanto conferia o estoque de notebooks, ele ouviu um barulho estranho, como o clique de um mouse sendo pressionado sozinho. Ao olhar para a tela de um computador desligado, percebeu que ele havia ligado sozinho e exibia uma mensagem que dizia apenas: "Estou aqui". Assustado, Caio tentou desligar o aparelho, mas a mensagem desapareceu e foi substituída por outra, ainda mais inquietante: "Não posso sair". Nesse momento, a iluminação do setor piscou e, por um instante, ele viu uma figura refletida na tela. Uma pessoa pálida, com olhos escuros e profundos, que parecia pedir ajuda silenciosamente. Tentando manter a calma, Caio desligou o computador e se afastou, mas sentiu que algo o seguia. A sensação de ser observado não o deixou em paz pelo resto do turno. Durante a madrugada, os computadores começaram a ligar e desligar sozinhos, emitindo sons de digitação e cliques que não tinham origem humana. Caio percebeu que os aparelhos formavam padrões estranhos, como se alguém estivesse tentando se comunicar por meio deles. Ao tentar verificar as câmeras de segurança, notou que uma delas mostrava a mesma figura pálida, parada atrás de uma estante, mas ao mudar o ângulo, ela desaparecia. Outros funcionários relataram fenômenos semelhantes, mas Caio era o que mais se sentia afetado. Decidido a entender o que acontecia, Caio pesquisou o histórico da loja e descobriu que, anos atrás, um funcionário que trabalhava naquele setor havia morrido em um acidente misterioso, e seu corpo só foi encontrado dias depois. Desde então, muitos acreditavam que seu espírito permanecia preso naquele ambiente, tentando se comunicar. Naquela noite, enquanto fazia a ronda final, Caio viu a figura pela última vez parada junto aos computadores, olhando diretamente para ele com um olhar de desespero e súplica. A tela do computador voltou a exibir uma mensagem: "Ajude-me". Caio tentou manter a calma e, com a ajuda de outros funcionários, realizou uma pequena cerimônia para tentar acalmar a presença. Mas a sensação de inquietação não desapareceu completamente, e ele deixou o turno algumas semanas depois, sentindo que aquele espírito nunca encontraria paz. Os relatos de computadores que ligam sozinhos e mensagens estranhas nas telas continuaram, fazendo com que o setor de informática fosse evitado por muitos durante o turno da madrugada. A loja seguia seu funcionamento, mas uma parte dela continuava marcada pelo passado e pelos mistérios não resolvidos. Se você estiver na Havan durante o turno da noite e passar pelo setor de informática, fique atento às telas dos computadores e aos sons estranhos que podem surgir do nada. Porque ali, entre bytes e códigos, pode haver uma presença que não consegue descansar, buscando uma forma de ser ouvida.
Você teria coragem de encarar uma tela que se acende sozinha com uma mensagem de pedido de ajuda? Ou preferiria seguir seu caminho, sabendo que alguns segredos são perigosos demais para serem desvendados? Na Havan, o sobrenatural pode estar mais próximo do que você imagina. Na loja Havan, um dos setores menos movimentados durante a madrugada é o das ferramentas, mas foi justamente ali que aconteceu algo que deixou todos os funcionários em alerta. Rafael, um jovem estoquista, estava fazendo sua ronda quando ouviu o som de uma furadeira elétrica ligada, apesar de nenhum equipamento estar em uso. Intrigado, ele seguiu o barulho até o fundo do corredor, onde as ferramentas elétricas ficam expostas. Para seu espanto, viu a furadeira girando sozinha, como se estivesse sendo usada por alguém invisível. O silêncio foi quebrado por um barulho de passos rápidos, que desapareceu antes que pudesse localizar sua origem. Rafael tentou desligar a furadeira, mas o botão parecia travado. O equipamento continuava funcionando, emitindo um som alto e irritante. Ao olhar ao redor, percebeu que várias outras ferramentas também começavam a se mover sozinhas. Martelos caíam das prateleiras, chaves de fenda rodavam sobre as bancadas, e serras elétricas piscavam suas luzes intermitentes. A sensação de que algo invisível estava brincando com os objetos cresceu, e Rafael sentiu um calafrio subir pela espinha. Tentou chamar ajuda pelo rádio, mas o aparelho estava sem sinal. Nos dias seguintes, mais funcionários relataram experiências semelhantes no setor de ferramentas. Alguns afirmaram ter visto sombras rápidas entre as prateleiras, e outros ouviram sussurros que pareciam vir de dentro das caixas de ferramentas. Uma vez, durante o fechamento da loja, uma voz rouca e distante chamou pelo nome de Rafael, que estava sozinho no local. Aterrorizado, ele correu para a saída, mas as portas automáticas demoraram a abrir, como se resistissem a deixá-lo sair. Desde então, muitos evitam trabalhar naquela área depois do expediente. Certa noite, Rafael resolveu gravar o que acontecia usando o celular. Durante horas, captou ruídos estranhos, movimentos inexplicáveis e um som que parecia um sussurro repetitivo. Volte, volte. De repente, a luz da loja começou a piscar violentamente e ele sentiu algo tocar seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. O medo tomou conta e ele saiu correndo do setor, jurando nunca mais voltar sozinho para aquela área. A gravação mostrava sombras que se moviam de maneira estranha e uma presença escura que parecia observá-lo atentamente. Com o passar do tempo, os relatos de fenômenos no setor de ferramentas foram crescendo, até que a gerência decidiu restringir o acesso durante a madrugada e instalar câmeras adicionais para monitorar a área. Mesmo assim, os funcionários continuam sentindo uma energia pesada e inquietante quando precisam passar por ali. Alguns acreditam que a loja foi construída sobre um antigo terreno onde ocorreram eventos trágicos, e que essas histórias podem estar ligadas ao que acontece ali. Se algum dia você estiver na Havan e precisar passar pelo setor de ferramentas durante a noite, fique atento aos barulhos repentinos e objetos que parecem ganhar vida própria. Porque, naquele espaço silencioso e escuro, pode haver algo que não quer ser perturbado, uma presença que brinca com as ferramentas, esperando por alguém que tenha coragem para encarar o desconhecido. Você aceitaria o desafio de enfrentar o que espreita nas sombras da Havan? Ou preferiria seguir seu caminho, deixando os mistérios para trás? Na Havan, nem tudo está à venda, e alguns segredos são perigosos demais para serem desvendados. No setor de roupas da Havan, os manequins sempre chamaram a atenção dos clientes pelo realismo e pela forma como pareciam observar quem passava. Mas para Patrícia, funcionária responsável por organizar aquela ala durante o turno noturno, eles escondiam algo muito mais perturbador. Numa madrugada silenciosa, enquanto dobrava camisas, ela percebeu que um dos manequins havia mudado de posição. No início, pensou que poderia ser apenas distração sua, mas, ao virar-se novamente, notou que agora a cabeça dele estava levemente inclinada, como se a seguisse com o olhar. O frio subiu por sua espinha, e a sensação de estar sendo observada ficou insuportável. Patrícia tentou ignorar o incômodo e continuou seu trabalho, mas não demorou para que percebesse outros manequins em posições diferentes das de antes. Um que estava voltado para a vitrine agora olhava diretamente para o caixa. Outro, que antes segurava uma bolsa, agora tinha os braços abaixados. Ela decidiu verificar as câmeras de segurança,
mas o sistema apresentava falhas justamente naquela área, como se algo interferisse na gravação. A cada vez que passava pelo corredor, sentia que os manequins estavam mais próximos dela, reduzindo o espaço como se a encurralassem lentamente. Certa madrugada, ao voltar do estoque, Patrícia encontrou um manequim caído no chão. Ao se abaixar para levantá-lo, percebeu algo que a fez largar o corpo de plástico imediatamente. Havia marcas de unhas na pele do manequim, como se alguém tivesse tentado arranhar de dentro para fora. Apavorada, ela recuou e notou que os outros manequins pareciam estar olhando todos para ela, alinhados em sua direção. Um som baixo, semelhante a um sussurro, começou a ecoar pelo setor, mas as palavras eram incompreensíveis. Decidida a sair dali, Patrícia tentou correr, mas sentiu algo prender sua blusa. Ao se virar, viu a mão rígida de um manequim segurando o tecido com força. Ela puxou com desespero até se soltar, derrubando a peça no chão. Quando finalmente alcançou o corredor principal, as luzes começaram a piscar, revelando, em flashes rápidos, que os manequins estavam se movendo lentamente em sua direção. Cada vez que a iluminação voltava, eles estavam mais próximos, até que, de repente, tudo ficou no escuro absoluto. Quando as luzes retornaram, Patrícia estava sozinha. Ou pelo menos era o que parecia. Ao olhar para um dos manequins, notou que sua expressão havia mudado. Agora havia um leve sorriso no rosto de plástico. A partir daquela noite, ela se recusou a trabalhar no setor de roupas durante a madrugada. Outros funcionários começaram a relatar fenômenos semelhantes. Manequins que trocavam de posição sozinhos, olhares que pareciam acompanhar cada passo e até mesmo toques leves nas costas quando ninguém estava por perto. Até hoje, o setor de roupas da Havan é evitado por muitos durante a noite. Há quem diga que alguns manequins não são simples peças decorativas, mas sim recipientes para algo que ainda está vivo, preso ali, esperando para se mover quando ninguém estiver olhando. Então, se um dia você passar por essa ala e sentir que está sendo observado, não se engane, talvez você realmente esteja. E, quem sabe, o próximo movimento que eles fizerem seja em sua direção. No depósito da Havan, um local pouco visitado por clientes, mas vital para o funcionamento da loja, os corredores estreitos e mal iluminados guardam mais do que caixas e mercadorias. Rogério, funcionário responsável por receber e organizar os produtos, sempre trabalhou tranquilo ali, até a noite em que ouviu algo que parecia um choro abafado vindo do fundo do depósito. Pensando que poderia ser algum colega, seguiu o som, mas quanto mais andava, mais o choro se transformava em um murmúrio baixo e incompreensível. Ao chegar perto da última fileira de prateleiras, o barulho cessou abruptamente, deixando o ar denso e pesado. Rogério se preparava para voltar quando, ao passar por uma pilha de caixas, percebeu que uma delas estava se mexendo levemente. Aproximou-se com cuidado e, ao abrir a tampa, encontrou apenas roupas dobradas e um bilhete amarelado com a frase: "Não me deixe aqui". Confuso e desconfortável, ele colocou o bilhete no bolso e continuou a ronda, mas começou a ouvir passos leves atrás de si, sempre mantendo a mesma distância. Ao virar rapidamente, nunca via ninguém, apenas sombras que pareciam se mover nas paredes. Na noite seguinte, Rogério decidiu investigar. Munido de uma lanterna, voltou ao depósito após o fechamento da loja. Enquanto caminhava entre as prateleiras, notou que a temperatura caía drasticamente quanto mais se aproximava da parte final do galpão. Lá, encontrou uma porta antiga e enferrujada que ele nunca tinha notado antes. Ao tentar abri-la, sentiu uma resistência estranha, como se algo do outro lado a segurasse. Com um esforço, conseguiu forçar a entrada, revelando uma sala pequena e úmida, cheia de caixas quebradas e objetos antigos que não pertenciam à loja atual. No centro da sala, havia um manequim infantil, sujo e danificado, com os olhos pintados de forma que pareciam segui-lo. Ao se aproximar, Rogério sentiu uma pressão no ouvido e ouviu nitidamente uma voz sussurrar: "Ainda estou aqui". Nesse instante, a porta atrás dele bateu sozinha, trancando-o no escuro. Sua lanterna piscou e se apagou, deixando-o completamente às cegas. No silêncio, o som de pequenos passos começou a circular ao seu redor, seguido por risadas infantis distorcidas que vinham de todos os lados. Quando finalmente conseguiu forçar a porta e sair, Rogério estava pálido e trêmulo. Correu para fora do depósito e jurou nunca mais entrar naquele canto. Dias depois, ele decidiu mostrar o bilhete que havia encontrado para um colega,
mas percebeu que as letras haviam desaparecido, deixando o papel completamente em branco. Desde então, alguns funcionários relatam ouvir choro e passos vindos da parte de trás do depósito, especialmente nas madrugadas mais silenciosas, e evitam a área a todo custo. Hoje, a porta enferrujada continua lá, mas ninguém da equipe se atreve a abri-la novamente. Alguns acreditam que o manequim guarda a alma de uma criança perdida, presa naquele espaço há décadas, esperando que alguém a liberte ou talvez que alguém tome o seu lugar. Então, se algum dia você se aventurar no depósito da Havan e ouvir um choro distante, lembre-se, pode ser tarde demais quando decidir investigar. Porque, ali, nem sempre as coisas estão onde deveriam estar, e nem sempre o que está preso quer realmente ir embora. No estacionamento subterrâneo da Havan, um espaço amplo e pouco movimentado durante a noite, os poucos funcionários que precisam passar por lá após o expediente sempre contam histórias estranhas. Eduardo, segurança da loja, estava acostumado a fazer rondas solitárias, mas naquela noite chuvosa algo o deixou inquieto. Enquanto verificava as câmeras, notou que uma delas captava um vulto escuro movendo-se entre os carros estacionados. Não havia registro de clientes ou funcionários naquele momento. Decidiu descer para conferir pessoalmente e assim que entrou no subsolo, sentiu o ar mais frio e um silêncio pesado que abafava até o som da chuva lá fora. Caminhando entre os veículos, Eduardo percebeu pegadas molhadas no chão, mas que pareciam vir do nada e desaparecer no meio do caminho. Seguindo o rastro, ele chegou a uma área onde a iluminação estava falhando. As lâmpadas piscavam em intervalos irregulares, e a cada instante de escuridão ele sentia que algo se aproximava. Quando uma das luzes se acendeu por mais tempo, Eduardo viu, entre dois carros, a silhueta de uma pessoa parada, imóvel, olhando diretamente para ele. A figura desapareceu assim que a luz piscou novamente, deixando apenas um eco de passos que não pareciam pertencer a ninguém visível. Ao retornar à sala de segurança, Eduardo reviu as câmeras e se surpreendeu ao perceber que a figura aparecia em vários pontos do estacionamento ao mesmo tempo, como se multiplicasse. Cada versão dela olhava para uma direção diferente, mas todas se moviam de forma sincronizada, lenta e quase hipnótica. No áudio das gravações, havia um som baixo, semelhante a uma respiração pesada, que aumentava gradualmente até se tornar quase um rosnado. Ele mostrou as imagens para um colega, que ficou pálido e pediu para nunca mais falar sobre aquilo. Na noite seguinte, Eduardo voltou para mais uma ronda, mas sentia que estava sendo seguido. Cada passo que dava ecoava como se alguém andasse logo atrás, imitando seu ritmo. Ao se virar bruscamente, viu uma sombra atravessar a parede de concreto, desaparecendo sem deixar vestígios. Continuou a ronda com a lanterna acesa, mas, em determinado momento, a luz falhou, e no breve instante de escuridão ele sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. O susto foi tão grande que deixou a lanterna cair, e no momento em que se abaixou para pegá-la, ouviu claramente alguém sussurrar: "Você não devia estar aqui." Eduardo tentou manter a calma, mas percebeu que todos os carros ao seu redor tinham os vidros cobertos por uma fina camada de condensação, como se alguém tivesse respirado neles. Ao se aproximar de um veículo, notou marcas de mãos espalhadas pelo vidro, vindas de dentro, mesmo sendo um carro fechado. Mais inquietante ainda foi ver, no reflexo, a figura escura parada logo atrás dele, imóvel e silenciosa. Virou-se rapidamente, mas o espaço estava vazio. Nesse momento, as luzes do estacionamento se apagaram por completo, mergulhando-o em uma escuridão sufocante. No breu total, Eduardo sentiu passos correndo ao seu redor e vozes distorcidas que pareciam vir de todas as direções. Algumas diziam seu nome, outras riam de forma baixa e perturbadora. Quando a luz voltou, ele estava sozinho, mas o carro mais próximo tinha a porta entreaberta, e no banco do motorista havia um bilhete escrito com letras tremidas: "Você será o próximo." Depois desse episódio, Eduardo pediu transferência imediata e nunca mais voltou ao estacionamento subterrâneo. Hoje, os funcionários evitam aquela área à noite, e alguns juram que ainda veem a figura pelas câmeras, sempre parada, observando, esperando. Na Havan, poucos se lembram de que, nos andares superiores, há um antigo mezanino que já foi usado como escritório administrativo, mas que hoje permanece fechado. Oficialmente, o espaço está em reforma, mas entre os funcionários circula um boato sombrio. Dizem que ninguém consegue ficar lá dentro por muito tempo sem sentir uma presença estranha.
Carla, supervisora noturna, decidiu verificar o local após notar que as câmeras internas captavam movimentações leves de sombras, mesmo com o andar vazio. Numa noite silenciosa, subiu sozinha pela escada estreita, levando apenas uma lanterna. O ar ali era pesado, e o cheiro de mofo se misturava a algo que lembrava ferro ou sangue. Assim que entrou, percebeu que o ambiente estava gelado, apesar de ser verão. As mesas antigas estavam cobertas por lençóis empoeirados, e papéis amarelados estavam espalhados pelo chão. Enquanto caminhava, sua lanterna iluminou algo escrito na parede, frases rabiscadas repetindo "Eles me observam" em diferentes caligrafias. Ao se aproximar de uma das mesas, encontrou um porta-retratos quebrado, com a foto de um grupo de funcionários sorridentes, todos com os rostos riscados à caneta. O silêncio foi quebrado por um som distante, como passos lentos que vinham do corredor, mas que pararam assim que Carla olhou em direção ao som. Seguindo a origem do barulho, ela encontrou uma porta entreaberta. Empurrou-a com cuidado e entrou em uma sala menor, onde havia um armário antigo. De dentro dele, vinha um som fraco e irregular, parecido com respiração. Carla reuniu coragem e abriu as portas, mas lá dentro havia apenas uma cadeira e, no assento, um telefone analógico desconectado da parede. Assim que o tocou, o telefone tocou alto, e uma voz feminina, quase um sussurro, disse: "Você não devia estar aqui." O choque fez Carla largar o aparelho, que caiu no chão, mas continuou tocando. Nesse instante, a porta atrás dela se fechou sozinha, trancando-a dentro da sala. As luzes da lanterna piscaram, revelando brevemente uma figura no canto, uma mulher de vestido antigo, com os olhos completamente pretos e a pele pálida, inclinando a cabeça para o lado. A cada piscar da lanterna, a mulher parecia mais próxima, até que desapareceu completamente, deixando apenas o som da respiração no ar. Carla bateu na porta, gritando por ajuda, mas a única resposta foi um coro de vozes sussurrantes repetindo a frase: "Eles me observam. Eles me observam." De repente, a porta se abriu sozinha, e Carla correu para a escada. No entanto, quando chegou ao térreo, percebeu que seu relógio marcava 3 horas depois do horário em que havia subido, mas para ela, tudo havia durado apenas alguns minutos. As câmeras de segurança mostravam algo ainda mais perturbador. Durante o tempo em que esteve lá, Carla não apareceu nas imagens, como se tivesse simplesmente desaparecido. Até hoje, ela evita falar sobre o que viu, mas os poucos funcionários que ouviram a história se recusam a subir ao mezanino. O andar continua fechado, e dizem que, em algumas noites, luzes piscam lá dentro, mesmo sem energia ligada. Alguns juram ouvir o telefone tocar, ecoando pelo prédio, e vozes murmurando para que ninguém suba. Talvez seja apenas uma lenda, mas se um dia você encontrar a porta do mezanino aberta, pense 2 vezes antes de entrar. Porque, lá em cima, há algo ou alguém que não quer ser esquecido. E que, segundo os boatos, ainda observa, esperando pela próxima visita. No setor de brinquedos da Havan, onde normalmente reinam cores vivas e sons alegres, há um canto que poucos funcionários gostam de organizar à noite: a prateleira dos bonecos antigos. Embora a loja venda modelos modernos, sempre há alguns com aparência estranhamente antiquada, como se tivessem vindo de outro tempo. Vinícius, repositor noturno, estava trabalhando sozinho quando ouviu o som de uma caixinha de música tocar. O problema é que o brinquedo que emitia a melodia estava desligado e lacrado na caixa. A melodia era lenta e triste, destoando completamente do ambiente infantil. Intrigado, Vinícius se aproximou para verificar, mas quando pegou o brinquedo, a música parou abruptamente. Antes que pudesse voltar ao trabalho, percebeu que um dos bonecos na prateleira havia mudado de posição. Sua cabeça estava virada diretamente para ele. Ao tocar no boneco, um frio intenso percorreu suas mãos, e ele sentiu a estranha sensação de que algo invisível o observava. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ainda assim, ouviu um sussurro infantil, como uma voz baixa dizendo: "Você quer brincar comigo?" Assustado, Vinícius tentou ignorar, mas a voz se repetiu, agora mais próxima. Quando olhou novamente para a prateleira, notou que vários bonecos haviam mudado de lugar, formando um semicírculo voltado para ele. Suas expressões pareciam diferentes, com sorrisos mais largos e olhos mais escuros. Vinícius recuou lentamente, mas, nesse momento, todos os brinquedos eletrônicos ao redor começaram a ligar sozinhos.
Carrinhos andando, bonecas falando frases desconexas e tambores tocando em um ritmo caótico. A música infantil agora se misturava a risadas distorcidas, ecoando pelo setor. Vinícius correu para o depósito, mas, ao chegar lá, encontrou um pequeno boneco de pano no chão, que ele tinha certeza de nunca ter visto antes. Quando se abaixou para pegá-lo, percebeu que o brinquedo estava sujo e rasgado, com algo escrito em sua etiqueta: "Eu sempre encontro você." Nesse instante, as luzes do depósito piscaram e se apagaram, deixando-o na escuridão total. No silêncio, passos pequenos começaram a circular ao seu redor, acompanhados da mesma risada infantil, agora quase dentro do seu ouvido. Quando a luz voltou, o boneco havia desaparecido, mas a prateleira dos brinquedos no setor principal estava completamente vazia. Nenhum cliente havia entrado, e não havia registro nas câmeras de alguém mexendo nos produtos. Na noite seguinte, os bonecos estavam todos de volta, organizados exatamente como antes, mas com uma diferença. Cada um segurava um pequeno bilhete com o nome de um funcionário escrito à mão, e um dos nomes era o de Vinícius. Ele pediu para mudar de setor imediatamente. Hoje, o canto dos bonecos antigos continua na Havan, mas ninguém gosta de ficar perto dele à noite. Funcionários juram que, em algumas madrugadas, os brinquedos mudam de lugar sozinhos e que a melodia da caixinha de música ainda toca, mesmo sem estar ligada. Dizem que, se você ouvir a frase "Você quer brincar comigo?" e responder sim, talvez nunca mais saia da loja como a mesma pessoa. Então, da próxima vez que visitar a Havan, pense bem antes de encarar aqueles olhos de vidro fixos em você, porque talvez eles não sejam apenas brinquedos. No setor de decoração da Havan, há uma ala dedicada a espelhos de todos os tamanhos. Durante o dia, eles refletem apenas a movimentação dos clientes, mas, segundo relatos de funcionários, à noite alguns mostram mais do que deveriam. Certa madrugada, Adriana, encarregada da limpeza, estava polindo um espelho grande quando percebeu que seu reflexo piscou, mas ela não. Assustada, afastou-se, mas, ao voltar a olhar, seu reflexo ainda estava lá, imóvel, observando-a com um leve sorriso que ela não estava fazendo. O pânico subiu de imediato, e a sensação de estar diante de algo consciente tomou conta dela. Tentando manter a calma, Adriana desviou o olhar e continuou o trabalho, mas percebeu que, no reflexo, os outros espelhos mostravam um corredor que não existia na loja real. Curiosa e aterrorizada ao mesmo tempo, deu um passo para mais perto e sentiu o ar ficar mais frio. No fundo daquele corredor do outro lado, havia uma figura parada, imóvel, apenas observando. A cada piscada que Adriana dava, a figura parecia estar mais próxima. Ela recuou, mas no reflexo seu outro eu não se mexia, continuando a sorrir de maneira desconfortável. De repente, todos os espelhos ao redor começaram a escurecer, como se a luz fosse sugada para dentro deles. O reflexo de Adriana desapareceu por completo, deixando apenas a imagem da figura parada no corredor. Então, uma voz feminina ecoou pelo ambiente, vinda de todos os lados: "Troca comigo." Nesse instante, Adriana sentiu uma pressão em seus ombros e um puxão em direção ao espelho. Lutou para se afastar, mas era como se suas mãos estivessem sendo sugadas pela superfície fria e lisa. Com um esforço, conseguiu se libertar e correu para fora do setor. No entanto, ao passar por outro espelho no caminho, notou algo que fez seu sangue gelar. O reflexo ainda estava lá, mas não estava imitando seus movimentos. Seu outro eu no vidro acenou lentamente, com o mesmo sorriso perturbador, e atrás dele, no corredor escuro, a figura que observava antes agora estava bem próxima, com o rosto distorcido e os olhos completamente pretos. Adriana evitou olhar novamente e saiu da loja antes do turno terminar. Nos dias seguintes, ela tentou ignorar o ocorrido, mas os colegas começaram a comentar que viam seu reflexo nos espelhos mesmo quando ela não estava por perto. Em um dos vídeos das câmeras de segurança, registrou-se algo inquietante. No setor de decoração, um espelho mostrava Adriana parada olhando para a câmera, mesmo ela estando registrada em outra ala no mesmo momento. Desde então, ela se recusa a passar próxima a qualquer espelho dentro da loja. Os espelhos continuam expostos, mas quem trabalha na Havan à noite evita olhar diretamente para eles por muito tempo. Alguns acreditam que são portais para outro lugar, onde algo espera a chance de trocar de lugar com quem ousar encarar. E, segundo os boatos, se o reflexo acenar para você, já pode ser tarde demais. Então,
Da próxima vez que estiver diante de um espelho, pergunte-se: será que o que está lá realmente é você? Ou será apenas alguém esperando para atravessar?